Oi, gente, tudo bem? Professor Wagner aqui. Hoje não é uma aula ao vivo, mas é um conteúdo que a gente vai trabalhar mesmo assim, tudo bem? Essa semana, né, para quem está assistindo na semana em que eu publiquei esse vídeo, o pessoal do nono ano, para qual essa aula é voltada, é uma semana que não estou passando nenhuma atividade, né, dando aquele respiro, mas a gente tem um conteúdo novo aí para estudar e enriquecer o nosso conhecimento, né? Outra coisa importante também, eu sempre falo que nas aulas ao vivo a participação do pessoal do nono ano conta ponto. Bom, nesse daqui também. A diferença é que não é ao vivo, então o que você tem que fazer? Deixar nos comentários aí algo sobre a aula. Não pode ser qualquer coisa aleatória, tem que ser um assunto da aula, né? A sua percepção, o que você achou, ficou alguma dúvida, tudo bem? E aí você deixa também falando se não tá o seu nome, né? Aqui aparecer no YouTube, coloca qual é o seu nome e qual a sua série, para eu ficar mais fácil de eu poder anotar. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. Na aula passada, eu expliquei para vocês o conceito de minorias étnicas. Agora, essa daqui, que é uma continuação da aula passada, eu vou falar para vocês de um problema grave que está acontecendo com uma minoria étnica, que é o povo Rohingya. Tá? Rohingya, desculpa. Rohingya. É complicadinho, acho que algumas vezes durante a gravação eu vou errar a pronúncia. Tudo bem? Aí eu já peço desculpa, mas de fato não é fácil falar o nome desse povo aqui. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos entender o básico para poder chegar e entender qual que é o problema com essa minoria étnica. Tá? Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, onde que esse povo está localizado? Esse povo está localizado, galera, em Mianmar. Como vocês estão vendo aqui no mapa, eu vou passar o mouse aqui para vocês verem. Eu acho que está passando o mouse aqui, agora eu fiquei na dúvida. Mas enfim, Mianmar, localizado na Ásia, tá? O nome Mianmar, ele é um nome até que novo para o local, tudo bem? Ele veio a partir de 1989, tá? Antes se chamava República Socialista da União da Birmânia, ou só Birmânia, tudo bem? E aí eu vou explicar mais para frente por que da mudança de nome, tá? A capital se chama Naypyidaw, Naypyidaw, esse é o nome, só que em alguns locais está escrito Naypyidaw. Não sei por que também, tá? Não entendi. Eu sei que é uma pronúncia em português, mas eu não sei por que. Eu acho que talvez seria a pronúncia correta, tá? Mas você vai ver muitas vezes no Google Maps está escrito Naypyidaw, tá? Mas já sabe que existem outras coisas. E é importante a gente ter em mente que esse país é um país em que a maior parte da população é budista. Então essa população segue os preceitos do budismo. Só que o budismo, assim como as várias outras religiões que existem no planeta, ela não é uma coisa só, tá? Tem suas várias ramificações, suas várias vertentes. E no caso de Myanmar, a vertente que eles seguem é a vertente chamada Theravada, tá? Eu não vou ficar explicando o que é o budismo Theravada, porque isso exigiria uma outra aula e não é o nosso foco, mas se você ficou com dúvida para entender o que é o budismo Theravada, após esse vídeo, pesquise, dê uma olhada, tem várias coisas interessantes na internet explicando. Tudo bem? Bom, então beleza. Tá sabendo disso aí, certo? E nesse caso, os. Vamos lá, vamos tentar pronunciar correto, hein? Rohingyas. Rohingyas. Enfim, os Rohingyas, eles vivem no território onde é Mianmar há séculos, antes mesmo do país estar consolidado, tudo bem? Mas o povo Mianmar, eles não são budistas, eles são muçulmanos, eles seguem o islamismo, tudo bem? Então já é uma religião diferente, tá? E eles são minorias numérica no, em Mianmar, tá? Só que eles estão naquela região há séculos, tá? Há registros seculares da presença desse povo naquela região, tá? Apesar deles já estarem há séculos naquela região, no caso de Mianmar, o povo Rohingya, desculpa, eles não são reconhecidos como cidadãos plenos do país, tá? E eu vou explicar agora por que
né? E isso vocês vão entender, o fato de não serem considerados cidadãos plenos é o que faz eles serem altamente perseguidos, tá? No caso de Mianmar, tá? É uma coisa extremamente grave, vocês vão ver. Mas vamos lá, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, tá? Peraí, antes de voltar no tempo, é importante vocês lembrarem, né? Vocês saberem, desculpa. Apesar de ser uma aula gravada, ela é quase ao vivo, porque eu não estou fazendo muita edição, não, tá indo assim, batidão, tá? De acordo com a ONU, o povo Rohingya, né, eles são considerados a minoria étnica mais perseguida do planeta, tá? É, eu não, eu realmente não sei como eles chegaram nesse cálculo, tá? Porque talvez a gente já teve e deve ter outras minorias tão perseguidas quanto, mas em todo caso, a ONU, que é uma organização que trabalha, né, em cima da questão das minorias étnicas, está falando isso, ela tem propriedade para falar isso, então a gente vamos partir do princípio que, ok, esse é o povo mais perseguido do planeta. Só que é aquilo, né, galera? Como eu sempre falo para vocês, todas as informações, vamos sempre dar aquela questionada, tá? Eu não achei informações o suficiente para poder me falar se de fato são. Mas caso você que esteja aí assistindo, né, tenha informações, compartilhe com a gente, tá? Desde que sejam informações confiáveis, galera. Se for site de conspiração teórica, nem precisa. Para mim, isso é tudo besteira. Eu quero dados confiáveis, estudos confiáveis, tudo bem? Aí a gente aceita. Mas enfim, tirando isso da frente, vamos entender então por que agora os Rohingyas são considerados o povo mais perseguido do planeta. Para isso, a minoria étnica, desculpa. Para isso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo na história de Mianmar para entender o que está acontecendo. Então vamos lá. Voltando. A região, aquela região da Ásia, onde está Mianmar, onde está a Índia, onde está Bangladesh, Paquistão, ela foi dominada pelos britânicos na época do imperialismo, tá? Lá antes ainda da Primeira Guerra Mundial, que vocês já estudarem história, se não estudarem histórias, estão vendo, é uma região dominada pelo Reino Unido. E os britânicos, né, eles sufocavam qualquer tipo de conflito interno que tinha para eles não perderem o domínio sobre aquela região, ok? Bom, até 1948, a Mianmar não era um país, era uma região, como eles deram o nome de província ultramarina, uma província além do mar. Então, para poder chegar lá, eles tinham que atravessar oceanos, tá? Pertencente ao Reino Unido. E quem administrava essa província, né, era a Índia. Então, vamos imaginar o seguinte: a Índia é o estado e Mianmar era uma cidade, era uma região dentro daquele estado. Tudo bem? E o povo olha, errei, né? Rohingya, eles eram utilizados pelos britânicos, né, como uma mão de obra barata, porque era um povo em que a tradição camponesa é extremamente forte na época, tá? Então era uma galera que não tinha muitas instruções, não tinha estudos, né? Eles sabiam falar o seu idioma, que é o Rohingya, o nome da língua que eles falam, né? Mas estudos acadêmicos, vamos dizer assim, eles não tinham bastante, né? Então o que tornava eles uma mão de obra barata, em que eles eram utilizados pelos britânicos para trabalhar em construções e também trabalhar em plantações, tudo bem? E aí espalhava por várias regiões, mas principalmente dentro de Mianmar, já que estava lá, já um povo já era daquela região, se aproveitava, tudo bem? Bom, mas ainda assim, a maior parte da população era budista, tá? Isso antes de 1948. Em 1948, Mianmar consegue sua independência, junto com a Índia, Bangladesh e tal. É uma época em que o Império Britânico ele se vê na condição, né, se vê forçado a dar independência para esses locais,
algo que é melhor trabalhar em história, mas dependendo do que for, eu faço uma aula só sobre esse assunto, né? Mas enfim, Myanmar consegue sua independência, tá? Então não são mais dependentes do Reino Unido, porém a maioria, que são o povo budista, eles que governam, e como eles já não gostavam dos nossos amigos aí dos Rohingyas por serem muçulmanos principalmente, né? É, eles não deram muitos direitos a esse povo na independência. Então, assim, eles ganharam um cartão de cidadão, então eles eram reconhecidos como cidadão de Mianmar, porém não eram reconhecidos como um cidadão pleno. Eles não tinham todos os direitos que uma pessoa budista teria. Por exemplo, nascida dentro lá de Mianmar, né? Então eles tinham alguns, não todos, mas alguns direitos políticos, até podiam participar de parlamentos e tal, mas não eram 100%, tá bom? Bem, os anos vão passando. Em 1962, Mianmar sofre um golpe militar, tá? Os militares eles tomam o poder e, e eles instauram, né, um regime socialista. Na verdade, eles instauram, né, se a gente for para analisar de verdade, eles instauram uma ditadura militar com suposto assim, bem suposto socialismo ali. Não foi nem tão socialista assim, tá? O nome estava lá mais por enfeite. Na verdade, foi a desculpa que eles precisavam para tomar o poder. Tudo bem? Tá? E esse governo socialista, né? Apesar de dele se declarar que não seguiria nenhuma religião, né? Ainda a influência budista estava muito forte ali, tá? E isso fez com que o povo Rohingya, né? Nesse período de 1962 em diante, eles começaram a perder muitos direitos, tá? Eles não tinham tantos, mas já começaram a perder bastante, tá? É, e, por exemplo, eles já não podiam mais ter uma propriedade privada, eles não poderiam mais ter sua casa, uma casa própria, né? Ou ter um terreno no nome deles, enquanto que a população budista poderia, tá? É um dos exemplos. Eles não poderiam se casar sem uma autorização do Estado, por exemplo, tá? Eu estou dando uns alguns. Enquanto que o resto da população não precisava ter essa autorização do Estado para casar. Mas esses é alguns, tá? E ainda continuaram sendo perseguidos. Porém, como eles ainda não eram mão de obra, né? Então eles eram perseguidos, mas se eles trabalhassem certinho e aceitassem as humilhações, eram perseguidos, mas estavam lá meio de boa, vamos dizer assim, tá? Não sofriam tanto. Mas ainda assim era um povo discriminado dentro de Mianmar. Em 1982, então estou pegando pontos específicos, tá? O governo militar ele cria uma nova lei de cidadania e nessa nova lei de cidadania estava escrito que o povo Rohingyas eles poderiam tentar ser cidadãos plenos de Mianmar, ser reconhecidos como cidadãos plenos e não como um povo estrangeiro dentro da terra que pertencia a eles há séculos. Mas para poder virar um cidadão pleno, ele teria que preencher uma papelada e também saber falar o idioma oficial de Mianmar, que é o birmânico. Eu não lembro o idioma completo agora, me fugiu, tá? Mas eles tinham que saber. Alguns até sabiam falar o idioma, sabiam falar dois, três idiomas, né? Além do idioma do seu povo, sabia falar também os outros idiomas ali da região. Só que o governo militar ele dificultava bastante o acesso a essa papelada. Então, assim, era uma lei mais assim para sabe para falar para a comunidade internacional que não, nós deixamos, olha aqui, eles podem tentar. Só que na prática, dificilmente eles conseguiam ter acesso aos papéis. Eles eram altamente sabotados, o que continuava a perseguição gigantesca em cima desse povo, tá? Bom, aí o que acontece? Em 1989, queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética. Mianmar então não pertence mais à União Soviética e então ela começa a ser um país capitalista, deixa de ser um país que se diz socialista
e passa a ser um país capitalista, tudo bem? Então eles começam essa transição. Nesse período, para deixar de ser um país socialista e também para deixar de ser um país governado por uma ditadura militar, teve uma mulher, ela uma ativista política, né, em que ela era líder de um partido de oposição, apesar de ser um país de uma ditadura militar, ele permitia ter um partido de oposição. E o nome dessa moça, né, é Aung San Suu Kyi. Vou só chamar ela de Suu Kyi para ficar mais fácil. Guarda o nome dela, tudo bem? Ela começa a divulgar para o mundo todo o problema que estava acontecendo da ditadura em Myanmar, não especificadamente com o povo Rohingyas, tá? Mas os outros casos que aconteciam, tá? E ela lutava pelo fim dessa ditadura, né? E ela acabou sendo presa, e isso deu mais fama para ela ainda. Só que como ela era uma líder da oposição extremamente forte, ela não foi morta, ela foi presa em regime domiciliar. Então, o que isso quer dizer? Ela poderia, ela não ficaria presa numa cadeia, ela não poderia sair de casa. Então, todos os contatos, todas as coisas que ela ia fazendo, era sempre dentro de casa, ela só poderia sair com autorizações especiais e olha lá, tudo bem? Era uma pessoa, é um preso político, tudo bem? Por que ela foi presa? Porque o país permitiu novas eleições, ela ganhou as eleições, só que o governo militar não reconheceu a vitória dela, ou melhor, assim, não reconheceu. Eles falaram assim: ok, você ganhou, mas você não vai assumir, fica quieta na sua, vai ficar presa na sua casa, a gente vai continuar mandando, tudo bem? Foi basicamente isso, tá? Então, né, ganhou, mas não levou. E eu continuo assim, agora dessa vez deixando de ser socialista e passando a ser um país capitalista, e nessa transição se foi visto o quanto o governo de Myanmar não combateu as desigualdades sociais que existiam no país. Então, assim, é por isso que eu falei que ele era socialista, sabe, pelo mesmo motivo que toda hamburgueria hoje é gourmet, tá? Só para constar um nome ali, mas ele não combateu as desigualdades sociais, que é uma das premissas de países que se dizem socialistas, tá? E é o que aconteceu. Então, nesse período de transição do capitalismo, a desigualdade entre os povos, né, em Myanmar complicou. O povo Rohingya sofreu mais ainda, tá? E foram sofrendo muito, tá? Nesse longo tempo. E, as notícias não chegavam tanto, tá? Não chegavam tanto pra gente, tá? Era algo bem sufocado ainda pelo governo militar. Esse governo militar, ele só vai deixar de ser militar em 2001. 2001 não, desculpa, estou viajando. 2011, eu olhei errado aqui na apresentação. Em 2011 que eles deixam de ser um país militar e passa a ser composto agora por um país, ser um país democraticamente civil. O que isso quer dizer? Que agora as eleições, quem vai mandar no país não é um militar, é um civil, uma pessoa que não é ligada ao exército, tudo bem? A Sukyo, ela tenta concorrer à eleição e ela ganha, realmente ela ganha, só que ela não assume, ela prefere não assumir e assume uma outra pessoa do partido dela. Mas todos dizem que de fato quem manda mesmo no país é ela. Tá? Apesar dela não estar na cadeira de presidente, ela é a líder do partido. Então, muito se tem essa questão de que é ela que de verdade manda no país e o presidente, esqueci já mudou até, mas me fugiu o nome aqui e nem vale tanto para a gente pensar no momento agora. Eles são puro fantoches, tudo bem? Bom, nesse quesito, o povo ainda, nosso povo Rohingyas, continuam sendo perseguidos. Eles ocupam uma região do país e ainda sofrem muito a questão da discriminação, tudo bem? Em 2012, então já no ano seguinte, agora que o país é um civil, não é mais uma ditadura, né? Começam umas ondas de violência no país, tá?
duas, são as duas mais importantes, uma acontecendo em junho e outra em outubro, em que um grupo extremista budista, sim, é verdade, galera, existe grupos extremistas dentro das outras religiões também, tá? Do mesmo jeito que existe, em todas as religiões tem grupos extremistas, tá? Então esses grupos extremistas budistas, eles atacaram a região de Rakhine, eu acho que é assim que fala, tá? Que é tipo uma região em que tem a maior parte da população é a população Rohingya, tá? Então eles atacaram, né? Atacaram violentamente e nesses dois ataques deu um total de 140 mortos, tá? E destruíram centenas de casas e botaram fogo, o negócio foi feio. E apesar de ter um número baixo de mortes, 140 pessoas, número baixo comparado ao número de pessoas desabrigadas, que deu 100 mil pessoas desabrigadas. Então, assim, é um número de mortes alta, claro, mas comparado ao número de pessoas desabrigadas, foi um número até que realmente pequeno, só que a gente já está falando aí de 2012, em que os meios de comunicação já estão mais presentes na nossa vida, as redes sociais já estão ali começando a ficar cada vez mais forte, e aí é que o mundo de fato começou a saber melhor o que estava acontecendo em Mianmar, tá? E aí, no caso, a ONU já começa a intervir. A ONU, galera, é importante a gente ter essa noção. A ONU, ela é um órgão internacional, mas ela não manda nos países, tá? Mas ela pode cobrar posições. Ó, o que está acontecendo aí? Ó, estamos sabendo aí que tem povos que estão sofrendo, né, não estão sendo respeitados os direitos humanos. A gente quer saber o que está acontecendo e tudo mais. Politicagem. Mas a ONU, ela não tem força de entrar e mandar no país. Isso nunca acontece, tudo bem? Ela respeita a soberania nacional. Enfim, mas ela já começa a pressionar o governo de Myanmar para essa questão do povo Rohingya, tá? Essa perseguição. Para vocês terem uma noção, dentro de Myanmar, como eu coloquei aqui para vocês, eles nem reconhecem o termo, né, o nome Rohingyas. Né? Eles não reconhecem eles como os povos. O que eles chamam? Eles chamam essa galera de bengalis muçulmanos. Bengalis é quem é de Bangladesh. Então eles falam assim, meu, essa galera não é nem daqui, essa galera era de Bangladesh e veio para cá porque os britânicos trouxeram para cá. Por mais que o povo Rohingya, que também está presente em Bangladesh, por mais que eles falam, não, historicamente, secularmente falando, nós já estávamos nessa região há muito tempo. Mas os extremistas falam, não, vocês não são daqui, vocês são os estrangeiros. Vocês têm que estar em Bangladesh, não tem que estar aqui. Se vai ficar aqui, vai morrer. Tudo bem? Então é uma situação extremamente complicada, né? E o que fez com que, desde 2012, muitas pessoas do povo Rohingya começassem a de fato migrar para os países do lado, né? Fugir, né? Eles se tornaram refugiados, principalmente para Bangladesh, tá? Para poder continuar vivendo, tá? E aí começa a se tornar também um problema para os outros países. Já vamos chegar lá, tá? Antes de eu entrar na questão do problema, né? Já que a gente já está agora em 2012, é uma coisa mais atual. Essa moça que vocês estão vendo na foto é a Suu Kyi, tá? E olha só que irônico. Em 1991, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que é o maior prêmio que o Nobel oferece, por causa dos esforços dela contra a ditadura militar em Myanmar. Mas olha só que irônico, né? Ela foi procurada por várias empresas, né, de jornalismo, e uma delas é a BBC, que é gigantesca no planeta, tá? Britânica, mas é gigantesca no planeta. Em que aí eles cobraram dela, né? Pô, você é líder da oposição, tá acontecendo isso aí no país, né? Você que lutou pela liberdade do povo em Myanmar, né? O que você acha dessa situação, né? E o seu partido estando no poder, o que vocês estão fazendo? E a resposta dela, basicamente assim, ela não tinha nem certeza, ela falou, eu não tenho certeza se os Rohingyas podem ser considerados cidadãos de Myanmar. Tá? Ela falou assim, não sei se eles podem ser. Não, então, assim, a mulher que ganhou o prêmio da paz
que poderia falar, não, a gente vai combater essa perseguição, é ridículo, eles estão aqui. Pelo contrário, tá? Ela fala, eu não sei se eles podem ser considerados cidadãos, tá? E ainda nessa entrevista, ela falou assim, ó, ela não reconheceu, ela falou que é besteira essa história de que estava tendo perseguição étnica, né, contra o povo Rohingya, que o país não estava fazendo uma limpeza étnica nenhuma para ficar só budista, não, isso aí é besteira, e que na verdade o povo de Mianmar eles estavam contra os Rohingyas porque os Rohingyas são muçulmanos, né? E que o povo muçulmano anda crescendo demais no planeta, né? Eles estão querendo tomar o poder em todos os lugares do planeta e é uma reação comum do que está acontecendo aqui do povo de Mianmar que não quer perder o seu poder, tá? Então a gente já vê aí que ela comprou esse discurso que já está no planeta já tem um tempinho, desde o começo, bem antes, mas fortemente, né, a partir dos anos 2000, de que os muçulmanos eles querem dominar todos os lugares do planeta e forçar todo mundo a ser muçulmano, tá? É uma ideia ridícula, isso não está acontecendo, mas eles compraram, ela diz essa ideia, né? Tanto que depois dessa fala dela, vários órgãos, né, e vários outros ganhadores do Nobel da Paz começaram a pressionar a instituição que cuida do Nobel para revogar esse prêmio, tirar da mão dela, falar não, não, peraí, pô, você não pode dar o prêmio da paz para uma mulher que está aí sendo conivente com a perseguição contra um povo, uma minoria étnica, né? Onde se viu, eles vão acabar com o povo Rohingyas, né? Isso não dá. Tudo bem? Continuando, pra vocês entenderem. Ainda em 2002, após os ataques, né, que o povo sofreu, uma parte deles se organizaram e começaram a partir para a luta armada também. Gente, comprar arma hoje não é difícil não, tá? Grupos aí conseguem comprar armas, tá? E aí vários militantes dentro do povo Rohingyas, eles montaram um exército, né? Uma milícia. E eles deram o nome de Exército Arakan Rohingya, que na língua deles se abrevia como ARSA, tudo bem? E esse grupo que conseguiu financiamento para comprar armas de vários grupos por aí, tá? Eles fizeram vários ataques contra prédios do governo, contra agentes do governo. Eles reconhecem, eles falam, não, fomos nós que fizemos mesmo. Mas por quê? Porque a gente quer criar um Estado muçulmano democrático onde hoje é Mianmar. O que eles querem dizer com isso? Que eles não querem arrancar um pedaço de Mianmar e deixar só para eles, mas eles querem basicamente que Mianmar deixe de ser um estado budista, passe a ser um estado muçulmano, ou que pelo menos passe a reconhecer os Rohingyas como um povo legítimo e pare a perseguição. É óbvio, né, galera? Vamos pensar que é um povo que está há anos, décadas, sendo perseguidos. É claro que em algum momento ia ter um revide, tudo bem? É claro, a gente vai trabalhar ainda melhor isso nas próximas aulas, né? De outros conflitos entre povos, mas é claro que em algum momento isso ia acontecer, tá? O fato de existir esse exército faz com que a Su, né, a moça lá, a Su Kyu, ela começasse a justificar, ó, tá vendo a violência? Eles são violentos, então o povo vai ser violento também, sabe? Uma desculpinha meio furada, né, galera? Que se a gente pegar historicamente, né, tá registrado, os budistas lá do país de Mianmar, o governo de Mianmar atacava muito mais o povo, né? Bom, então isso foi acontecendo e aí em 2017 foi um ano horrível em que assim as pressões aumentaram cada vez mais, a ONU cada vez mais cobrando do governo de Mianmar uma postura, pedindo para deixar entrar no país para, né, poder socorrer o povo de Mianmar e o governo não deixando, o negócio foi feio, tá? Começou a escalar de uma coisa muito feia. E aí em 2017 foi registrado mais de 123 mil Rohingyas saindo do país. Se vocês procurarem fotos, é um mar de pessoas andando
em direção a Bangladesh. Tudo bem? Bangladesh, inicialmente, eles não iam deixar, né, entrar, mas eles mudaram de ideia, deixaram. Só que aí eles começaram, Bangladesh começou a acusar Mianmar de que o governo de Mianmar estava colocando minas terrestres perto da fronteira com Bangladesh, não dentro de Bangladesh, mas ainda no território de Mianmar. E que o povo refugiado estava pisando em cima dessas minas e alguns estavam morrendo, outros causando mutilações. E aí os mutilados acabavam sendo socorridos por Bangladesh e o que tornava um custo aí maior para o país para cuidar dessa galera. E Bangladesh já é um país pobre também, então já é um gasto a mais. Então aí no caso a ONU ela ajuda muito Bangladesh cuidando desses refugiados, tá? A Indonésia, que é o maior país muçulmano do planeta em número de adeptos, tá? No começo eles não iam deixar os povo Rohingya entrar, não queria deixar, mas a população local da Indonésia protestou, falou que não, que isso, eles são irmãos muçulmanos tal como a gente, e aí a Indonésia deixa entrar também. Só que o povo Rohingya prefere ainda mais por Bangladesh, porque já tem aí um laço histórico já com Bangladesh, tudo bem? A Índia, que também faz fronteira com Myanmar, ela, na verdade, ela apoia essa perseguição. Ela fala, não, meu, tá certo, o povo de Myanmar tá certo, esses Rohingyas não são daí, e se eles vão ficar aí, então tem mais é que ser morto mesmo. Essa é a postura da Índia, o que gera várias críticas de várias ONGs da ONU com relação à postura da Índia, tudo bem? Em 2019, então agora ano passado, né, a ONU ela contabilizou 1 milhão de refugiados Rohingyas em Bangladesh. Então eu acredito que seja por essa conta em que eles falam que é a minoria mais perseguida no planeta, contando pelo número de refugiados nos países vizinhos, principalmente em Bangladesh. Para vocês terem uma noção, né? Existem vários assentamentos de refugiados, são locais onde os refugiados estão morando enquanto não pode voltar para o país, e nesses locais eles são administrado por eles e pela ONU e com a ajuda também do país local, no caso Bangladesh. E esses assentamentos costumam ganhar nomes, né? O povo costuma dar nome para poder se identificar com aquela terra, né? Não se sentir pertencendo, né? Como a gente já trabalhou na questão das minorias. E um dos assentamentos, chamado Kutupalong, eu acho que é assim que se pronuncia, ele é o maior assentamento de refugiados do mundo, tá? Ele tem mais de 630 mil pessoas rohingyas lá dentro. Para vocês terem uma noção dessa quantidade, comparando com Salto, né, que é a cidade onde eu moro, é 5 vezes a população da cidade de Salto. Atual, tá? Atual, 2020, população 2020. Então, para eu poder ter na cidade de Salto a mesma quantidade de pessoas que tem nesse assentamento, eu preciso pegar a população local aqui de Salto e multiplicar por 5. Aí eu chego nesse mesmo número. Então, para vocês terem uma noção do tamanho que é esse assentamento e da quantidade de pessoas e as condições precárias que eles vivem, tá? Lutas para poder chegar alimento, galera. E aí tem um caso que é complicadíssimo. A ONU, ela não gera dinheiro próprio, ela depende do financiamento dos outros países, né? E se os outros países diminuem, né, o financiamento ou param de ajudar a ONU, a gente já sabe aonde que vai ficar sem comida, né? São esses vários assentamentos que existem, não só sem comida, mas como amparo médico e tudo mais. Tudo bem? Tá? É isso, basicamente, tá? A nossa aula, né? Esse estudo de caso. Eu espero que vocês tenham entendido a importância de se cuidar das minorias étnicas, da importância da gente repensar, né, a forma como a gente encara essas minorias, trabalhar sem a questão do preconceito, procurar entender, né, e de fato cobrar dos nossos governantes posições
de proteção para essas minorias, né? Para não acontecer com outros povos o mesmo que está acontecendo aqui com o povo Rohingya, tudo bem? No YouTube tem vários documentários legais, várias reportagens bacanas sobre esse povo, tem muita coisa na internet também, para você poder saber mais, recomendo pesquisar, tá? E qualquer outra dúvida, qualquer outra coisa, pode me procurar que a gente conversa, né? Então lembrando que para ganhar o ponto de participação dessa aula, tem que deixar aí nos comentários sobre o que você acabou de assistir, tudo bem? Aproveitando também, peço, né, assine o canal, ativa o sino, né, compartilha o conteúdo e se tiver legal, tiver ruim, me avisa que aí eu vou tentando melhorar, vou tentando ajustar, tudo bem? Então é isso, eu espero que todo mundo esteja se cuidando, usando máscara e tudo mais, né? Vamos ficar em casa, não tem necessidade de sair, só saia se de fato realmente necessário, tá? E eu vejo vocês semana que vem, mais uma aula nossa aqui no canal, certo? Então é isso. Tchau, tchau.